Vamos lá então? Pega aí papel e caneta. Nós vamos ler apenas 2 versículos que está no livro do Êxodo, capítulo 10. No capítulo 9, a gente vê Deus dando continuidade às pragas sobre o Egito. E no capítulo 10 também. Mas eu quero pontuar aqui pelo menos 2 coisas que ocorrem aqui no capítulo 10, no versículo 1 e também no versículo 2. E eu quero compartilhar essa palavra com você. Olha só o que diz o texto. Êxodo capítulo 10, versículo 1 e também o versículo 2. Depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó, porque tenho endurecido o seu coração e o coração dos seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles. E para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Tem 2 coisas interessantes acontecendo nesses 2 capítulos aqui. A gente vê que Moisés, ele precisa ir e voltar a Faraó algumas vezes. E por que isso se dá? Deus está construindo algo através da vida do Moisés e do Arão nesse momento. O povo ainda está escravo, de fato. As cargas ainda estão pesadas. A situação do povo não mudou. Ainda existe uma luta, ainda existe uma batalha. O povo ainda está sendo afligido. O Faraó não diminuiu as cargas. E Deus está usando essa aflição para se mover, tanto no meio do povo hebreu, quanto no meio do povo egípcio. Agora, nós precisamos entender que todos nós iremos enfrentar dias de lutas, como esse povo está enfrentando. E aí, se nós nos colocarmos no lugar desse povo, do povo hebreu, tá? Que estão lá trabalhando, experimenta se colocar no lugar dessa gente. Existe um segundo cenário que está relacionado a Moisés e Faraó. E as coisas estão acontecendo naquele cenário. Esse povo continua trabalhando. Dá-se a sensação de que Deus, apesar de estar enviando as pragas, de que Deus ele não está fazendo nada efetivo para libertar essa gente. E aí, quando nós estamos vivendo dias de lutas, queridos e queridas, nós temos que ter alguns entendimentos. Porque talvez você está atravessando dias de lutas agora. O Moisés está indo e voltando toda vez ao Faraó e isso não está gerando mudança no Faraó. Porque Deus tem endurecido o coração dele. Talvez você pergunte assim, Deus então está endurecendo o coração de Faraó de que jeito? A gente sabe que quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é o próprio Espírito Santo. Então Deus ele priva o Faraó de ter esse entendimento, de ser convencido pelos sinais. E aí, nesse momento, o Moisés está tendo que ir ao Faraó várias vezes. E talvez alguém se pergunte assim, se ele não vai atender, por que eu tenho que ir lá? E aqui tem uma chave para a sua vida. Porque dias de lutas, você precisa entender uma coisa. Dias de luta a gente se move por obediência, sem esperar resultados. Vão existir momentos na tua vida que Deus só vai pedir para você obedecer. Deus só vai querer que você obedeça. Não com a expectativa daquilo que vai ocorrer. Porque é nesse ambiente de obediência que nós construímos a nossa relação com Deus. Jesus vai dizer assim, aqueles que têm os meus mandamentos e guardam esses mandamentos são aqueles que me amam. Então, quando você obedece sem esperar nada em troca, você está dizendo a Deus, eu quero ter um relacionamento contigo, Pai. Quando você está em obediência, sem gerar expectativas do que essa obediência vai produzir, você está dizendo para o céu, para a terra e para o inferno. Senhor, eu quero apenas me relacionar. Eu quero apenas ter um relacionamento.
E é isso que Deus busca. Ele não vai dizer à mulher samaritana que Deus está buscando aqueles que adorem em espírito e em verdade, que se relacionam com o Pai. Então, dias de luta são dias em que nós nos movemos por obediência sem esperar resultados. Dias de luta são dias em que você ora para que o Espírito Santo tenha controle sobre você. Porque existem momentos que a gente ora aqui, parece que a nossa oração quer controlar Deus, não é assim? Não tem dia que você dobra o joelho e começa a falar, ou quem sabe sentado, deitado, e você começa a orar, e dá-se a sensação, para refletir na tua oração, para pensar na tua oração. Não tem momentos que parece que você está orando, que você quer conduzir Deus dentro dos ambientes? Quando você está passando por lutas, você tem que orar para que o Espírito Santo exerça influência sobre você. Você tem que pedir a Deus, Espírito Santo, assuma o controle da minha vida, para que eu consiga entender o que está acontecendo nesse momento. Dias de lutas, você se move por fé, crendo que dias melhores virão. Então, quando a batalha está difícil, você tem que projetar fé no teu presente, sabendo que, olha, vão chegar momentos melhores na minha vida, porque Deus não me abandonou. Deus não me abandonou. E por isso, dias melhores virão. Dias de lutas, você precisa entender uma coisa. As batalhas que Deus propõe a você são batalhas que Ele já venceu. Toda batalha que Deus propõe a você é uma batalha que Ele já venceu. E aí você pergunta, pastor, qual é o meu papel nessa batalha? Seu papel é resistir. Apenas. Às vezes a gente fica preocupado. É uma batalha proposta por Deus? Deus falou que está com você? Então qual é a sua missão nessa batalha? Resistir. Permanecer na posição que Deus quer que você esteja. É o que Moisés está fazendo. Ele está indo e voltando o tempo todo diante de Faraó. Ele está indo e voltando o tempo todo diante de Faraó. Qual é a missão dele? A missão dele não é vencer, por quê? É Deus que está pelejando a batalha dele. Deus já falou, eu vou arrancar vocês daqui. O que Moisés tem que fazer? Tem que se mover em obediência, não tem que criar estratégia. A estratégia já veio do céu. Ah, mas Deus não fala comigo, bispo. Olha para a palavra. Às vezes a gente quer que Deus fale de forma diferenciada e muitas vezes, querido, a palavra contém aquilo que Deus quer comunicar a você. A palavra é o alimento que toda vez que você ingere ele te dá um sabor diferente. Se você comer um tipo de alimento todos os dias, o sabor que você vai ter desse alimento é o mesmo. Agora, a palavra de Deus, você vai ler o Salmo 23 hoje, você vai sentir um gosto. Você vai ler o Salmo 23 semana que vem, você vai sentir outro gosto. Você vai ler o Salmo 23 daqui a um mês, você vai sentir outro gosto. Esse é o poder da palavra de Deus. E às vezes a gente está na expectativa de que Deus vai usar um profeta, e eu acredito em profecia, de que Deus vai usar alguma circunstância, uma situação para falar conosco. Mas olha só, quando a gente tem um relacionamento com a palavra de Deus todos os dias, o que a gente está fazendo aqui agora, por exemplo, um devocional todos os dias, Deus ele fala com você através dessa palavra. É isso que você tem que ter em mente. Sua missão é resistir e Deus fala com você todos os dias. Dias de lutas são dias que te ensinam a ser mais forte. Os dias de lutas são dias que nos ensinam a sermos mais fortes. Então Deus, ele está te exercitando nesses dias de lutas. Agora, tem uma coisa interessante no texto que nós lemos, e eu concluo aqui. Deus ele está dizendo, olha, eu vou fazer os meus sinais no meio desse povo, tanto dos egípcios quanto dos hebreus. E aí ele vai dizer assim, Moisés, tem um aspecto nisso tudo. Eu quero que esse povo saiba, e eu quero que esse povo que é conhecedor desses sinais, conte todas essas histórias aos filhos deles. E depois os filhos deles contem aos netos deles. Sabe o que dias de lutas faz com a gente? Deus, a partir das lutas, a partir das batalhas, a partir dos sofrimentos, Deus começa a gerar memórias em você. Sim. E não apenas, e a partir dessas memórias,
você vai construir memoriais. Tá? O que são memoriais? É como uma imagem que você cria dentro de você, da história daquele momento que você viveu. É isso. Então Deus, nesse momento, o povo está passando dificuldade, tá? Mas o que Deus está gerando neles? Um memorial. Para quê? Para que no presente eles se lembrem de quem era Deus, e de quem é Deus, e de quem será Deus. É interessante que nesse momento em que Deus está gerando memórias em você, ele começa a arrancar as suas memórias humanas, as suas memórias naturais. E ele começa a colocar memórias, fragmentos de memórias, que já são memórias da eternidade, que já começam a te projetar na eternidade. Deus literalmente começa a mudar a sua mentalidade. Esse momento que Deus está gerando memórias, sabe o que Ele está te dando? Ele está fornecendo a você sementes para o futuro. Por quê? Quando você no presente se encontrar em situação difícil, você vai se lembrar do quê? Do que Deus já fez na sua vida. Você lembra do filho pródigo que saiu de casa e quando ele estava num momento muito difícil e infeliz da vida dele, no momento mais infeliz da vida dele, segundo o relato bíblico, ele tem um memorial dentro dele. E esse memorial vem à tona num determinado momento. E ele se lembra, na casa do meu pai tem comida, fartura. Ele começa a se lembrar da maneira que o pai dele se move. Ele começa a se lembrar das coisas que o pai dele fez por ele. E aí você precisa valorizar isso. Valorize as suas batalhas, valorize as coisas que Deus faz, sejam pequenas, sejam grandiosas, porque isso são sementes para o seu futuro. E isso é o que projeta a sua fé para o dia de amanhã. É isso que alimenta a sua fé para o dia de amanhã. Talvez você esteja aí nesse exato momento, cabisbaixo, triste, talvez sem esperança, e aí você precisa abrir o baú das lembranças daquilo que Deus já fez em você. Tem que olhar lá para trás. Ele te salvou, ele te curou, ele te libertou, ele derramou dons na sua vida. Tudo isso você precisa contabilizar nesse momento. Porque isso vai gerar em você um futuro cheio de expectativas. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por esse dia. Obrigado por essas vidas, ó Pai, que acompanharam esse devocional, Senhor, que estão me ouvindo, seja em qualquer tempo, em qualquer momento, seja em qualquer lugar, Senhor, seja aqui na nação, seja fora da nação, a cada vida que está ouvindo esse devocional nesse momento, Senhor, que essa vida seja tocada pelo Teu Espírito, que ela possa se lembrar, ó Deus, que apesar das batalhas, apesar das dificuldades, Tu és um Deus, ó Pai, que peleja as nossas guerras, Tu és um Deus que nos acompanha, Tu és um Deus que nos fortalece, Tu és um Deus, ó Pai, que tem o controle de todas as coisas. E nós sabemos, ó Deus, que Tu já venceu essa batalha. Nós cremos, ó Pai, que Tu já derrotou os nossos inimigos. E o nosso papel nessa luta é permanecer firme, ó Deus, dentro do propósito que Tu estabeleceu para a nossa vida, para a nossa casa, Senhor, para a nossa família. Eu quero abençoar todas as famílias nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua bênção permaneça sobre os lares nesses tempos difíceis, nesses tempos de escassez, ó Pai, nesses tempos, ó Pai, de transtornos emocionais, ó Deus, que a nossa família esteja guardada, Senhor, em Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos, ó Deus, que nesse tempo Tu está produzindo memórias em nós, memórias, ó Deus, de que ainda que nós venhamos passar pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer, Senhor, porque Tu está nesse vale, Senhor, e Tu está nos guardando, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo cada vida para a glória do Teu nome, Senhor. Amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Quero convidar você para orar conosco no Zoom agora, aí, ó. Deixei um link na descrição dessa live. Clica aí, você vai ser direcionado lá para o Zoom. O pastor Daniel vai estar conduzindo a oração juntamente com a pastora Vanessa. Vai ser um tempo de clamor. Você que precisa fazer um pedido de oração, você que precisa clamar a Deus, vem orar juntamente com a gente.
tá bom? Deus abençoe sua vida. Espero você amanhã, terça-feira, nosso segundo dia de devocional. Não deixe de orar, não deixe de ler a palavra, não deixe de meditar tempo nenhum, porque apesar do mundo estar em crise, o céu não está em crise. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilha ela aí com seus familiares, compartilha aqui nessa plataforma, compartilha no YouTube, no Spotify, compartilha, vamos abençoar outras vidas. Beijo no teu coração e até amanhã. Fica na paz do Senhor.